Bem-vindos, meus queridos. Tudo bem com vocês? Tá tudo tranquilo? Eu espero que esteja tudo tranquilo com todo mundo. Tudo tranquilo com esses últimos dias de trabalho aqui. A gente está passando por aquele período de intertemporada, né? As ligas oficiais europeias em férias, a gente entrando aqui numa fase final de preparação para os torneios continentais que vem aí nesse mês de junho e estão chegando. Sobre esses torneios continentais, a gente já fez um off-game analisa aqui falando um pouquinho da seleção da Holanda e todo o desenho da Holanda dentro da Eurocopa, o que esperar da Holanda, as histórias, os adversários. E hoje a gente vai falar um pouquinho de Copa América, que é um torneio que corre ali paralelo à Eurocopa e que envolve os times aqui do continente americano. A Copa América agora em 2024 vai ser jogada nos Estados Unidos e a gente vai passar para vocês aqui um pouquinho da visão do grupo e um pouquinho da preparação que a gente faz para os nossos membros, tanto para essas competições, que são competições de seleções, mas também todos os nossos membros passam por uma preparação parecida com essa também, para enfrentar e para trabalhar nas ligas nacionais europeias e sul-americanas quando elas começam. Então hoje é dia do Off Game Analisa falar de Copa América e dentro da Copa América a gente olhar com um pouquinho mais de carinho para a seleção do Uruguai. E por que a gente escolheu a seleção do Uruguai para falar aqui para vocês, com tantas outras seleções? Talvez o Brasil chame bastante atenção, a Argentina chame bastante atenção, outros, né? Os Estados Unidos, que é o dono da casa. Mas a gente vai falar do Uruguai por quê? Porque assim como a Holanda, o Uruguai tem muita semelhança com a Holanda. É muito difícil você falar da história do futebol sem falar da Holanda. E também é extremamente difícil a gente falar da história do futebol sem falar do Uruguai. Então vamos começar entendendo, como a gente sempre faz aqui no grupo, quem é o Uruguai e por que o Uruguai deve ser tratado ou não com mais ou menos carinho dentro de uma competição que ele participe. Em primeiro lugar, o Uruguai é uma das seleções mais importantes do futebol mundial. É uma seleção de imensas e inúmeros fatores históricos. Então a gente vai falar um pouquinho rapidinho da história da seleção do Uruguai. Vamos começar, em primeiro lugar, falando da Celeste. E por que o Uruguai é conhecido assim, né? Porque ele é chamado de Celeste. Isso é muito interessante. A Celeste, essa camisa uruguaia, com essa cor celeste, ela é uma homenagem ao River do Uruguai, um time de futebol uruguaio que um pouco antes do primeiro jogo oficial da seleção do Uruguai conseguiu uma vitória histórica para o futebol uruguaio contra o Alumni Porteño por 2-1. Em homenagem a esta vitória histórica do River do Uruguai, que jogava com uma camisa desta cor, o Uruguai adotou essa cor para a seleção de futebol e até hoje usa essas cores, a famosa celeste. Falar do Uruguai é falar da equipe que venceu 2 vezes os Jogos Olímpicos. É falar da equipe que venceu 2 Copas do Mundo. É falar de uma seleção que tem inacreditáveis 19 títulos internacionais reconhecidos pela FIFA. E isso é inacreditável, é um feito incrível se a gente tomar por referência o tamanho do país e a população que o Uruguai tem. Países gigantes, com muito mais população que o Uruguai, muito maiores do que ele, tem muito, não é pouco, não, muito menos títulos internacionais que o Uruguai. Uma outra curiosidade histórica sobre o Uruguai. O Uruguai disputou a primeira partida internacional de futebol disputada fora de um país
que tivesse sobre o guarda-chuva inglês. Então, a primeira partida de futebol jogada fora das Ilhas Britânicas, internacionalmente falando, foi jogada pelo Uruguai. Foi um jogo, inclusive, Uruguai e Argentina. E mais uma coisinha bem interessante de falar sobre o Uruguai, para a gente fechar essa ideia histórica, que é o Uruguai, ele tem 2 Copas do Mundo, mas ele usa 4 estrelas na sua camisa. E por quê? Apesar de ser contabilizada 2 Copas do Mundo para o Uruguai, a FIFA reconhece o Uruguai como 4 vezes campeão do mundo e não 2 apenas. Isso por quê? Porque o Uruguai tem 2 títulos olímpicos, em 1924 e 1928, títulos esses que foram vencidos antes da primeira edição da Copa do Mundo. E antes da primeira Copa do Mundo, o torneio de futebol mais importante que existia no planeta eram os Jogos Olímpicos. E o Uruguai venceu os Jogos Olímpicos 2 vezes. E a FIFA, muitos anos depois, reconheceu os 2 Jogos Olímpicos do Uruguai como sendo títulos mundiais. Porque naquela época a Copa do Mundo não existia e os Jogos Olímpicos tinham o peso da Copa do Mundo. Isso explica por que o Uruguai joga 4 com 4 estrelas na camisa. Então, você que está vendo isso pode concordar ou discordar, mas para a FIFA, o Uruguai é 4 vezes campeão do mundo, apesar de ter vencido só 2 Copas do Mundo. Venceu 2 Copas do Mundo, venceu 2 Jogos Olímpicos, foi sede da primeira Copa do Mundo em 1930 e foi campeão em casa. Este é o grande Uruguai que a gente vai falar aqui um pouquinho. Agora que a gente já conhece a história do Uruguai, vamos entender se o Uruguai é tão grande assim também dentro da Copa América. E sim, o Uruguai ele é o maior campeão da Copa América junto com a Argentina. Ambos têm 15 títulos, tá? O Uruguai tem incríveis 15 títulos da Copa América. 6 vice-campeonatos, ou seja, disputou a final 21 vezes. Disputou outras 14 semifinais. Então, é uma seleção extremamente acostumada com o torneio, muito tradicional no torneio, a maior vencedora do torneio junto com a Argentina. Então, temos uma tradição imensa dessa seleção uruguaia. Então, até aqui, conhecendo um pouco da história do Uruguai, um pouco da história do Uruguai dentro da Copa América, a gente começa a desenhar uma equipe que, sim, a gente sempre precisa tomar cuidado. Agora, vamos sair um pouco da história do Uruguai, tanto na Copa América quanto como seleção mundial, e vamos falar um pouquinho do Uruguai hoje. Vamos começar falando do time atual do Uruguai. Que Uruguai é esse que vai à Copa América? É um Uruguai muito conhecido da maior parte das pessoas. Aqui no Brasil, por exemplo, o Uruguai tem diversos jogadores convocados para a Copa do Mundo que jogam aqui no Brasil, como o goleiro Rocher, que joga no Internacional, você tem o Vinha, que joga no Flamengo, você tem Varela no Flamengo, você tem Arrascaeta, você tem Nicolas de la Cruz, então você tem Canóbio no Atlético Paranaense, você tem vários jogadores do Uruguai que são conhecidos do público brasileiro porque jogam o Campeonato Brasileiro, mas eles não são os únicos caras que estão nessa seleção. A seleção do Uruguai também tem nomes de peso internacional, como Jiménez, no Atlético de Madrid, tem Araújo no Barcelona, tem Bentancur no Tottenham, Valverde campeão da Champions League com o Real Madrid, além de Darwin Núñez, Luis Soares. Então, a seleção do Uruguai que vai à Copa América é sim uma seleção extremamente competitiva e é sim uma seleção que deve ser respeitada. O Uruguai
falando agora do seu técnico, o Uruguai mudou de técnico recentemente. Depois do Tavares ficar muitos e muitos anos na seleção uruguaia, ele se afastou da seleção e foi substituído pelo Marcelo Bielsa. E isso daqui é um ponto muito importante quando a gente olha para a seleção do Uruguai. O Bielsa é um treinador extremamente respeitado no mundo todo, mentor de muitos outros treinadores de muito sucesso no mundo, entre eles o Pepe Guardiola, que além de tudo respeita o Marcelo Bielsa como um real professor dentro da academia do futebol. E isso é muito importante para a gente enxergar o Uruguai talvez de uma maneira diferente. O Uruguai do Bielsa talvez seja um Uruguai diferente daquele Uruguai que está todo mundo acostumado a ver, um time raçudo, um time que briga muito pela bola, um time mais físico, que joga mais com bolas aéreas e um futebol mais pesado. Não é essa a ideia do Uruguai quando contrata o Bielsa, quando eles chamam o Bielsa para a seleção. A ideia é de um time mais leve, um time com toque de bola e um time mais técnico, e hoje o Uruguai pode pensar nisso pelos jogadores que tem. Mas será que o Bielsa chegar ao Uruguai fez toda essa diferença de fato? Então, vamos entender agora qual é a história do Uruguai com o Bielsa. O Bielsa chega na equipe do Uruguai no meio, um pouquinho antes da metade do ano passado. E de lá para cá, ele tem um histórico no time em 2023 e outro histórico em 2024. Vamos tentar entender se o Uruguai mudou tanto ou não assim com o Bielsa. Primeiro, ano de 2023. O Bielsa chega na equipe e a gente vê imediatamente uma grande mudança na forma do Uruguai se apresentar nos jogos e em campo. O Uruguai, no ano de 2023, com o Bielsa, faz 8 partidas, vence 6 vezes, empata uma vez e perde só uma vez. Esse time fez 19 gols e tomou só 5 gols, o que mostra já de cara, com a chegada do Bielsa, um time muito mais ofensivo, um time que gosta da bola, um time que gosta de atacar, uma equipe que faz gols e ganha muitos jogos. Logo na chegada do Bielsa, nos primeiros 4 jogos, ele tem uma derrota, que é a única derrota dele no ano de 2023, nas eliminatórias da Copa do Mundo para o Equador, fora de casa por 2-1, mas ele acumula vitórias com alguns gols. Ele ganha do Chile por 3-1, ele ganha um amistoso 4-1 da Nicarágua e vence Cuba. Jogos que, a princípio, quando vem a derrota para o Equador, parecem questionar um pouco o trabalho do Bielsa como treinador na sua chegada no Uruguai. Mas já é claro, nesses primeiros jogos, que é um time mais técnico, é um time mais leve, um time com mais toques de bola. Imediatamente depois, o Bielsa realmente apresenta um grande resultado no começo do trabalho que ele faz com o Uruguai. Empatando com a Colômbia nas eliminatórias por 2-2, um jogo que fora de casa é historicamente difícil para o Uruguai, e tendo 2 vitórias espetaculares. Contra o Brasil, 2-0, e contra a Argentina também 2-0. Ele termina o ano de 2023 ainda com uma vitória por 3-0 contra a Bolívia, somando 7-0 no agregado nos últimos 3 jogos do ano. Então aqui o Uruguai do Bielsa começa a tomar uma característica importante e interessante. O ano de 2023 termina e aí a gente tem esse Uruguai do Bielsa em 2024. E aqui o ano começa nebuloso para o Uruguai, com 2 empates bem tenebrosos, um contra Basquet e outro contra Costa Rica, 1-1 e 0-0. Vem a segunda derrota do time sob o comando do Bielsa para Costa do Marfim, uma derrota de virada, segunda derrota do trabalho,
o trabalho entra um pouco em xeque, o trabalho entra um pouco em dúvida, mas aí o último jogo do Uruguai, antes da estreia da Copa América, é uma vitória muito importante contra o México por 4-0. Esse é o Uruguai, na mão do Bielsa, que acumula aqui 6 vitórias, um empate, uma derrota, um total de 25 gols a favor e 7 contra. Só 2 vezes esse time perdeu se eu juntar 2023 e 2024, ambas derrotas por 2-1. Vamos entender esse time do Uruguai, então, sob o ponto de vista das odds. E é muito interessante ver que durante todas essas partidas sob o comando do Bielsa, o Uruguai perdeu como favorito apenas uma vez, no jogo contra Costa do Marfim. Então, apenas uma vez, quando o Uruguai teve odds de favorito no jogo, ele perdeu na mão do Bielsa. Isto é uma informação importante para a gente levar para um torneio de seleções como é a Copa América. O que mais a gente sabe do Uruguai? A gente sabe que o Uruguai teve excelentes resultados em confrontos grandes. O Uruguai empata com a Colômbia fora de casa, o Uruguai vence o Brasil, o Uruguai vence a Argentina fora de casa e o Uruguai vence o México de goleada. Os 4 maiores adversários que o Bielsa enfrentou nesse período como treinador de seleção. Isso é extremamente importante também da gente levar para o torneio que o Uruguai vai enfrentar. Agora, começando o torneio do Uruguai e olhando o Uruguai dentro da Copa América, o Uruguai está num contexto em que ele tem um grupo junto com Panamá, Bolívia e Estados Unidos. Jogos que, apesar das odds contra os Estados Unidos ainda serem duvidosas, não seria uma surpresa para ninguém se o Uruguai fosse favorito às 3 partidas. E como favorito, a gente sabe que esse time do Uruguai, na mão do Bielsa, performou muito bem, inclusive contra adversários maiores. E o maior adversário do Uruguai nesse grupo é os Estados Unidos, tipo, modelo de adversário que o Uruguai se deu muito bem até agora. Contra o Panamá, o Uruguai nunca perdeu, é uma boa notícia e deve entrar como uma odd de super favorito. Contra a Bolívia, o histórico é maior. O histórico aqui de 12 jogos, o Uruguai tem 8 vitórias em 12 jogos. Também é uma partida onde se espera que o Uruguai entre como favorito. Talvez uma odd um pouco semelhante à do Panamá, talvez um pouco melhor, um pouquinho a coisa maior do que a odd do Panamá, mas são adversários que se conhecem muito bem. E finalmente contra os Estados Unidos, a expectativa aqui é de um jogo de odds mais equilibradas, mas é sempre importante lembrar e relembrar, por toda a história que a gente contou do Uruguai aqui, como o Uruguai performou bem quando teve odds equilibradas e adversários maiores, caso de Colômbia, de Argentina, de Brasil e de México, por enquanto, na mão de Marcelo Bielsa. Falando do torneio, consideramos o Uruguai uma opção interessante para ser campeão do torneio. E consideramos o Uruguai interessante não nas odds que ele oferece hoje para ser campeão, mas um Uruguai que, de repente, numa oscilação dentro do torneio, ou de repente, diante de um confronto mais difícil, apresente uma elevação de odds. Isso pode trazer algumas oportunidades de oscilação de odds dentro do Uruguai campeão do mundo, campeão da Copa América. O chaveamento do Uruguai na Copa América não é dos mais fáceis. O grupo do Uruguai vai fazer um cruzamento com o grupo do Brasil. Então a gente tem uma boa chance de ambos classificando-se em primeiro lugar do grupo, Uruguai e Brasil, a gente ter uma semifinal entre Brasil e Uruguai. E se um dos dois for primeiro do grupo e o outro segundo do grupo, então a gente já terá um jogo de quartas de final entre Brasil e Uruguai. Se aconteceu o que se espera, o Uruguai ser primeiro do grupo e o Brasil também, nesse caso,
o Uruguai teria uma campanha bem difícil na fase de playoffs, com um jogo de quartas de final contra a Colômbia e um jogo de semifinal contra o Brasil. Então, o Uruguai, consideramos o Uruguai uma boa odd para gamble, para você fazer uma realmente aposta, uma especulação como campeão. Claro que nas odds que ele apresenta hoje não é bom, mas com o desenvolver do torneio, ele pode ter oscilações subindo essa odd dele, e se subir, ele se torna uma especulação interessante. Meus queridos, essa é a maneira, ou é uma pitada da maneira como a gente prepara aqui os nossos membros para torneios e para ligas dentro do Off Game Group. Se ficou legal para você, se é um material interessante, se é um material que faz diferença, que ajuda você nas suas análises, que ajuda você a tomar decisões na hora de ir para o mercado, tanto a Copa América quanto a Eurocopa, eles fazem parte do nosso pacote de imersão. A imersão vai até o dia 11 de agosto, então tem muita coisa para acontecer lá. Já aconteceu o torneio de Roland Garros de tênis, mas tem muita coisa para acontecer lá ainda. Tem a Copa do Mundo de Cricket que está em curso, enquanto a gente está fazendo esse vídeo aqui. Além da Copa América e da Eurocopa, a gente também vai acompanhar lá as fases finais da Liga das Nações de vôlei masculino e feminino e, finalmente, os Jogos Olímpicos. A gente espera vocês por lá e a gente espera que aqui, nesse vídeo, a gente tenha agregado coisas boas para vocês e a maneira como vocês enxergam o Uruguai e como o Uruguai pode ser interessante de se trabalhar nessa Copa América. Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê aqui em breve, numa próxima oportunidade.